Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total, desde 2001, no endereço gptotal.com.br, nas nossas redes sociais há muito tempo, e aqui no nosso canal de YouTube, que nasceu no comecinho do ano, na verdade, comecinho do ano passado, a gente já começou as nossas atividades aqui, youtube.com/GPTotal. Vídeo sempre às noites de segunda-feira, os nossos cortes durante a semana, essa semana, aliás, cortes muito legais, com o Joe Ramires, ele que foi coordenador da equipe McLaren naquela década de 80 e 90, aqueles anos que foram os anos dourados da equipe McLaren, que testemunha muita coisa, principalmente da grande rivalidade histórica entre Ayrton Senna e Alain Prost. Nossos cortes estão muito legais, para quem ainda não viu, youtube.com/GPTotal. Veja os nossos vídeos, assine, deixe o seu like, para a gente continuar crescendo como a gente vem crescendo semana a semana. Tá? Essa semana vai ter Pauta mais. de hoje, Grande Prêmio da Áustria e bastante coisa para eu falar aqui com o meu amigo João Carlos Viana, que está diretamente da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, e a gente teve aí um grande prêmio com um vencedor ocasional. George Russell acabou vencendo, sendo um azarão que levou o troféu de vencedor deste Grande Prêmio da Áustria para casa. Seu boa noite, meu amigo João Carlos Viana, e as suas primeiras impressões, o seu abre aqui de mais um episódio aqui nosso no canal. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lucas. Boa noite quem nos assiste, ou bom dia ou boa tarde, dependendo do que esteja assistindo. E só lembrando, essa semana vai ter mais corte do Joe Ramires, ele contou muita coisa na entrevista dele, então vamos ter mais cortes ainda bem legais. Sobre a corrida de hoje, Lucas, lembrou um pouquinho aquelas partidas de basquete de meio de temporada ali, nem playoff nem nada. E os jogadores estão trocando cestas, é um joguinho chato, de repente no estalo o jogo fica emocionante, tem um final heróico decidido no último lance, no último segundo, o jogador se motiva e fica na memória. A corrida do Grande Prêmio da Áustria é basicamente isso. Os primeiros 2 terços de corrida foi de dar sono, estava concorrendo ali com o Mônaco, com a pior corrida do ano, não acontecia nada na pista. Né? O Verstappen estava fazendo novamente aquelas corridas dominantes que ele tinha no começo desse ano, e praticamente todo o ano de 2023. Para de repente a corrida pegar fogo, né? A Red Bull cometeu praticamente seu primeiro erro grave de pit stop, em uma diferença que era de 7 segundos, caiu para 2, e o Lando Norris, super confiante, foi para cima do Max, sem nenhum pudor. E aí a gente viu 2 coisas acontecendo que proporcionou tudo isso. O Lando Norris, não devem esquecer, na corrida sprint, foi ultrapassado pelo Max Verstappen, e o próprio Lando falou: eu fui amador, deixou a porta aberta naquele momento. Ele foi ultrapassado pelo Oscar Piastri, ele não tem nem chance de se recuperar. Então ele queria provar que tinha não apenas aprendido a lição, como ele poderia ir para cima do Max, uma briga tete a tete, e ir para cima e vencer. Então ele estava com isso, ele queria vencer. E no outro lado tinha o Max Verstappen. Isso lembra muito o Ayrton Senna e o Michael Schumacher. Quando eles cismavam, esse cara aqui é meu rival, esse cara não vai passar. Eu não estou ligando se eu estou mudando de trajetória durante as freadas, se eu estou ultrapassando por fora da pista, estou fazendo break test, esse cara não passa. E isso o Max tem uma vantagem muito grande, porque ele já passou por isso em 2021 com o Lewis Hamilton. Mas, novamente, o Max se viu nessa situação de: olha, agora eu não vou... Esse cara aqui, ele tá olhando pro Lando, que é conhecido como amigo dele de muitos anos, e olha, talvez até ex-amigo, né? Não sei, pelo que foi dito. Numa altura dessas. Pelo que foi dito, né? E ele dá: olha, esse cara aqui é o que tá me
brigando toda a corrida comigo pelas vitórias, me derrotou uma vez em Miami, poderia ter me derrotado em Imola, poderia ter me derrotado em Montreal, já é o vice-líder do campeonato, eu tenho que dar meio que uma carteirada nele. Isso juntou, e os dois, juntou a vontade do Lando de mostrar que ele tem condições sim, apesar daquele jeitinho bobinho, bonitinho, amiguinho de todo mundo, que ele pode ser campeão. Por sinal, até no vídeo da semana passada nós falamos sobre isso. Ele talvez tem que mudar essa postura de ser muito bonzinho, de nice guy, para se quiser ele se impor e ser campeão na Fórmula 1. E o Max Verstappen quer dar uma carteirada. Não, esse cara aqui não vai querer, não vai querer estar no meu território, não. Esse aqui eu sou o maior aqui. Né? E o Max Verstappen teve, a gente vai falar mais na frente, ele não teve um final de semana dos mais tranquilos para os bastidores efervescentes da Red Bull. Né? Teve todo esse problema na cabeça, isso, queira ou não, mexe na cabeça do piloto. Então juntou tudo isso e formou uma briga histórica. A gente tá podendo a gente pode estar vendo, não sei se é o futuro que vai dizer, mas o nascimento da grande rivalidade. Né? E começou com muita harmonia, quando não tinha, quando era só o Lando começando, ele venceu uma vez, aí de repente começou a brigar, agora tornou uma briga de atrito, né? E os dois bateram, aí vai estar aquela seara, quem for culpado, o Max foi sujo. Eu vou ser muito sincero, só me antecipando aqui, o que eu achei é muito errado do Max, não foi nem um toque em si no grampo da curva 3, mas foi no momento que os dois estavam com o pneu furado, claramente o pneu furado, e o Max, ele estava no meio da reta, e o Lando foi passar pela direita, ele jogou o Lando para fora da pista ali, claramente, o Lando foi para a grama. Sim, foi para grama. Aquilo ali que eu achei totalmente desnecessário. Ele não precisava fazer aquilo. Os dois estavam quebrados. Por que ele ia fazer aquilo? Mas ali foi uma atitude muito, podemos dizer assim, não queria usar a palavra condenável, mas não foi legal o que o Max fez ali. Ali vale críticas que já está recebendo. Dick Vigarista, lembra na década de 90 com o Schumacher? É o Dick Vigarista. Será o Dick, o Max, o novo Dick, né? Não sei, mas assim, as consequências a gente vai saber, mas foi muito interessante essa briga para a Fórmula 1. Fórmula 1 que prometia uma temporada ruim, né? Ruim não, assim, uma temporada só Red Bull vencendo. Né? Você lembra que até De falou. mais domínio da Red Bull, né? A gente já tinha testemunhado isso em Isso. 2023. Tudo apontava para uma continuidade, não é isso que a Isso. gente está vendo. E a gente até pensou, será que a Red Bull vai vencer todas as corridas? A gente chega na 11ª etapa do ano, né? Nem chegamos à metade, e temos 5 pilotos diferentes e 4 equipes diferentes vencendo. Né? O Russell foi uma vitória totalmente circunstancial, não foi uma vitória no ritmo, o ritmo dele era ser terceiro colocado, e olha que se o Piastri ele mais um pouquinho chegava nele. Mas Sim, sim. o Russell sim, venceu. A Mercedes acabou com um jejum que já durava um ano e meio. Né? A última vitória foi no final de 2022 no Grande Prêmio de São Paulo. Ele vai fazer um ano e meio. Com o próprio Russell. E diga de passagem, né, com o piloto da Mercedes que venceu, o Russell, foi o Hamilton. Diga-se de passagem, né? A gente citou aqui o Hamilton, né, novamente, e o Hamilton ele ficou para trás, ele até usou uma palavra, né, usou uma palavra bem feia, né? Meu ritmo de corrida era uma M reticências, né? Mas é isso, né? Vamos ver o que vai desenrolar, vai ter consequências. O Max e o Lando são as duas estrelas da temporada 2024 da Fórmula 1 e vamos ver o que vai acontecer. Né? Eles eram amigos, aconteceu isso, as palavras que o Lando usou depois da corrida foram duras, ele não mediu as palavras, vamos ver o que vai dar. Vai ser interessante assistir. O mais interessante é que a gente está vendo uma nova fase
da disputa entre os dois, uma nova fase do estado de espírito de cada um deles. Veja, no começo do ano a gente ainda estava se questionando se o Lando Norris ia ser mais uma versão do Martin Brundle, que é aquele cara inglês que tem tudo para dar certo, é apoiado por todo mundo e acaba não vencendo Mídia nada. inglesa, Ele pela toda a mídia mídia inglesa. inglesa, paparicando, etc e tal. E a gente vê um Lando Norris que não só quebra a barreira da vitória, mas como começa a ter fome de vitória, disputar freada a freada para tentar vencer mais e mais vezes. Ele já apresenta essa fome de vitória. E veja só, ele agora também se atentou que com o bom mocismo ele também não vai a lugar nenhum. Bancando na Sky, ele não vai a lugar nenhum. Ele já mudou o discurso, né? Já deu um clique na cabeça dele, em que ele não é mais só um pretendente à vitória, ele é um piloto vitorioso na Fórmula 1, é um piloto que está o tempo inteiro podendo disputar vitórias com o equipamento que tem em mãos. A McLaren, ela evoluiu a olhos vistos, e a gente teve também outro clique em Max Verstappen. Por quê? Porque o Lando Norris entrou na cabeça dele e fez com que Max regredisse a 2021, quando ele tinha aquela briga com Lewis Hamilton, em que ele estava muito mais visceral, ele estava muito mais com instintos despertados, esses instintos de defesa de posição a todo custo, o que pode sim nos remeter a Michael Schumacher, a Ayrton Senna, das suas defesas mais duras de posição, defesas inclusive questionáveis de posição, e que faz com que não só o Lando Norris mostre mais um passo para frente, como ele, neste GP da Áustria em específico, fez com que o Max Verstappen regredisse casas, o que eu acho muito interessante. Porque o Max ele mostrou de novo aquele cara que não se deixa ultrapassar, ele não admite, ele joga o carro de maneira até desastrada, digamos assim, para que não seja ultrapassado, para que não seja vencido. Vejam, a gente não está falando de luta por campeonato, Muito porque o longe Max está disso. muito na frente, o Não, Max mas é tem muito mais pontos do que o Lando precisa conquistar, independente do próprio desenvolvimento técnico do carro. Até por causa do atual sistema de pontos, a questão da confiabilidade dos carros, então fica muito difícil a gente acreditar em um título para Lando Norris ainda este ano. Mas é uma luta franca e direta por território. Max Verstappen está incomodado por novamente ser chamado para um duelo que aponte a primazia da velocidade, e de quem é o melhor piloto e de quem é o piloto que mais vence, o mais rápido, o mais veloz, todos os atributos ligados ao piloto que é o melhor do momento. Não é questão de pontos, não é questão de campeonato, até porque se o Max fosse um cara de campeonato, ele ia ligar o modo Prost, deixa o Norris passar, e assim, olha, eu ainda fui primeiro colocado na sprint, ele só descontou os pontos em relação da vitória à segunda colocação, vou lá e ainda tento emendar um pontinho extra da melhor volta, ou seja, eu reduzo danos aqui, continuo muito bem no campeonato e segue. Não. A gente viu que o Max Verstappen ele continua sendo um cara visceral, que ele despertado os instintos afloram. Isso ficou bastante claro e nesse aspecto, o aspecto humano, esse Grande Prêmio da Áustria foi muito interessante nisso. A gente viu o Lando Norris dando um clique a mais para cima, falando assim, olha, eu já sou um vencedor de corridas, eu agora vou disputar sempre a vitória, eu vou me cobrar mais para não ser amador, para não dar bobeira, para partir para cima, porque eu quero a vitória. Não tem mais essa de, não, puxa, segundo lugar, que que bom. resultado ótimo para a equipe, para os construtores, blá, 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 aquele jornalismo declaratório que a gente está acostumado a ver. Não, o cara quer vencer. E o cara entrou na cabeça do Verstappen hoje. Isso é muito interessante. Ao mesmo tempo que o Max Verstappen acusou o golpe,
porque a gente viu o que o Verstappen fazia em 2021, as suas lutas com o Lewis Hamilton, quando ele estava realmente, a Mercedes estava pau a pau com a Red Bull. Então, nesse aspecto humano em particular, esse grande prêmio foi revelador, foi muito interessante e a gente ainda vai desenrolar vários outros fatos aqui. A gente já falou um pouquinho aí que teve sprint no fim de semana, tem os outros competidores, aí vamos falar um pouquinho do próprio George Russell, grande vencedor dessa corrida, ainda que seja um vencedor ocasional, já colocamos isso Caiu no à colo. mesa. Ele é Caiu um no cara colo. que estava. Pois é, ele estava em posição de vencer caso os duelistas pela primeira posição fizessem o que fizeram, ou seja, eles se esfregaram a ponto de não chegarem à vitória. É, mas vamos lá, vamos começar com o próprio Russell, Viu, João, viu, Lucas? porque Só um pouquinho antes. E até o Marco falou uma coisa interessante. A Red Bull pisou na bola no caso de o Lando Norris estava sendo investigado por track limits. Então, muito provavelmente, ele ia ser punido. Muito provavelmente ele ia ser punido. Então, era para ter chegado, a própria Red Bull, antes de chegar para o Max, deixa passar. Ele vai ser punido. Deixa ele passar. Só acompanha, tenta acompanhar, não deixa aumentar para 5 segundos. Né? Mas o próprio Márcio podia ter pensado nisso. Ou então ele pensou, eu digo, quer saber de uma coisa? F reticência, vou para cima desse cara e esse cara não vai me passar. E deu no que deu. e veja só, o Lando Norris está exigindo o máximo do Verstappen. A primeira Sim. volta que ele fez na corrida foi assassina, foi uma coisa inacreditável. Ele conseguiu livrar o segundo inteiro de vantagem para que o Lando não abrisse DRS assim que o sistema fosse liberado. Ou seja, ele fez uma largada, como sempre, competente. Max Verstappen poucas vezes na sua carreira hesitou em largada, enquanto teve esse equipamento para vencer. Não estou contando ali começo de carreira, enfim. Ele fez uma volta, qualquer coisa de espetacular. Num circuito que, vamos lá, né? É uma coisa que a gente já, em conversas internas, a gente já falou. A gente fica triste de ver o que se tornou o Autódromo de Zelt. Que foi o Ring, né? Que na década de 80 era um circuito, talvez o melhor circuito da Fórmula 1 da década de 80. Um circuito Como velocíssimo. desafio para aquele bando de maluco que andava de carro turbo, com 1.200, 1.400 cavalos em configuração de treino, uma pista que era toda de alta, era realmente A média de uma volta coisa. era 256. A última de 87 Era foi para mais de 200. 250 Era, um, por hora e era era uma pista coisa para maluco. Não, era é, realmente coisa para maluco. E hoje é um longa. circuito que são três cotovelos, três grandes retas com freada, e tem uma curva que é para outro lado, que é para a esquerda. São É, três curvas para a direita em cotovelo, que é né? a única parte do antigo circuito, aquela parte que ele faz aquela E curva que ainda precisou direita, ser, ela esquerda, precisou coisa ser, aquele. Mas só tem que aquilo precisou ali ser do antigo adaptada. circuito. Mas de qualquer Só tem aquilo forma, ali. assim, é uma pista que hoje ela é terrivelmente chata, é limitada e limitante, 4 quilômetros e apenas. propicia esse tipo de situação em que o piloto abre asa, abre o DRS, fica over nessa pista. E aí o que acontece? Você ganha toda aquela velocidade e você faz o que o pessoal chamou de dive bomb, né? Você se joga na freada do cotovelo e vê o que dá. E que maneira feia de tentar ultrapassagem. Enfim, é uma coisa que, para quem soube o que era o antigo circuito de Zeltweg, o Osterreichring, realmente ver aquilo ali e, cara, não tem como gostar dessa pista, sabe? Principalmente pelo que ela já foi no passado. Talvez ela não seja, aquela configuração passada, seja adaptável à Fórmula 1 atual, como a gente já conversou anteriormente a respeito de pistas como Imola, como Suzuka, que parecem muito estranhas a esta Fórmula 1 atual, com
DRS, com esse tamanho todo de carro, tanto em largura quanto em comprimento. Os carros estão grandes demais, todo mundo sabe disso, né? Já, também um assunto amplamente discutido aqui no nosso canal, mas de qualquer forma, quem olha o circuito, a pista como ela é hoje, e sabe o que ela foi no passado, realmente dá aquele suspiro de melancolia ou alguma É. coisa parecida com isso. Eu estou tentando achar o melhor termo para A classificar melancolia isso, é mas um bom realmente adjetivo. é uma coisa assim, é mais um Melancólico. assassinato de Hermann Tilke, que é uma pista que era espetacular, que eu não sei se é compatível com a Fórmula 1 atual, mas de qualquer forma ela foi assassinada. Hoje ela é um arremedo do que ela foi no passado. Não sei, era uma pista larga, então talvez o tamanho atual dos atuais carros de Fórmula 1 não seria um problema. Acho que o problema é, para a Fórmula 1 ter ultrapassagem, ela tem que ter freadas fortes, e aquele circuito não tinha freada forte. A única freada forte talvez era na curva 1, que tinha aquela chicane ali, A chicane. aquela primeira chicane da primeira curva, né? Que na década de 70 nem tinha, aquilo ali era uma curva rápida para a direita, a curva 1 era bem que quase, não sei se Foi era colocada aquela flat, chicane por causa no da final da morte década do de 70. Mark Donoghue em Isso. 75. Ele Sim, passou reto justamente naquele trecho, isso. sofreu um acidente gravíssimo, saiu do carro andando, mas ele teve lesão O cerebral Emerson e ajudou ele a acabou sair do indo. carro, inclusive. Sim, E ele acabou aí, vindo a falecer. Em 1975, ele pilotava pela equipe Penske, e veja só era que ela coisa, né? Elite, acho que era a curva, era ela Rich Band, Curve, acho que é coisa assim, Não vou lembrar o nome da curva, mas de qualquer forma foi instalado, já no ano isso, seguinte foi instalada uma chicane que na época da era turbo já era contornada em terceira marcha. Ou seja, era uma chicane que, é, apesar de reduzir a velocidade, em termos de chicane já era uma coisa muito rápida. E você tinha a Range Curve, a Bosch Curve, que eram isso, também feitas em grande velocidade. era. Você ali no limite da aderência do teu carro e elas eram levemente inclinadas ainda por cima, o que aumentava aí E não a tinha, emoção da coisa, né? e outra coisa, não tinha muito espaço, então era de espaço de zona área de escape, então era o guarda-reio colado na curva, então aumentava o desafio Também. dos pilotos, tinha esse desafio você correr próximo dos guarda-reios ali. Mas acho que o problema seria isso. Como são seriam muitas curvas de altíssima velocidade, você talvez não vai ver tantas ultrapassagens. Então, o maior problema seria esse. A pista era bem larga naquele tempo. Você vê que as curvas, a Rindt curva era bem larga, a Bosch curva. Então, talvez o maior problema seja se a pista, né, tivesse aí, se a completa. Eu acho que a média velocidade seria animal, devia ser um 280 ali, viu? Fácil. De repente fazer uma redução de danos, ou seja, refaz alguma das curvas em raio longo e bem desafiadora, com área de escape devida, do que hoje ah, do que hoje rege as normas de segurança a respeito de área de escape. De repente dá uma outra cara para essa pista, porque essa pista hoje é uma coisa assim, é triste de ver, né? A gente tinha antigamente aquela propaganda de cartão de crédito, não vou falar o nome, mas tinha aquela do bala de troco, que coisa triste. Pois é, a, a pista da Áustria hoje é bala de troco, é mais ou menos isso. Voltemos a falar da corrida em si. A gente teve a vitória do Russell, Oscar Piastri em segundo, colado no Russell, chegou a uma distância relativamente pequena, mas tem a questão do posicionamento, né? A gente sabe que hoje a McLaren está em melhor forma que a Mercedes, é um carro que está disputando ali vitória, né? O Lando está disputando vitória com o Red Bull, ou seja, é um carro que está disputando vitória, ou seja, em condições normais de temperatura e pressão, era para que o Oscar Piastri estivesse à frente do George Russell. Não, Então, quando se deu esse esfrega entre Lando Norris e Max Verstappen, o Piastri tinha que estar lá para herdar essa primeira posição. Ou seja, de repente ele está ali com uma corrida acomodada, de não querer partir para cima do George Russell. Russell estava lá em condições de herdar a primeira posição e de herdar a vitória. O clique para que o Piastri perseguisse o Russell só se deu depois do esfrega.
Ou seja, também Na, passa na mais um verdade, recado. Fala assim, Piastri, acorde. olha, o Lando Norris cresceu para cá, só completando aqui o raciocínio, Piastri, o Lando Norris cresceu pra caramba. Vocês estavam ali mais ou menos iguais. O Lando Norris subiu a escadaria e agora é a tua vez de subir também. É que foi um assunto que a gente tratou na semana passada no Grande Prêmio da Espanha. Eles estavam ali pau a pau e de repente o Lando sobe a escadaria, e sobe de nível e sobe de confiança e de ritmo, de velocidade e de cabeça. É um termo que eu não gosto muito, mas é de mindset. Hoje a cabeça do Lando é completamente diferente do que era no começo da temporada. E agora é a vez do Piastri também subir essa escadaria, porque a gente sabe que potencial ele tem. Ele teve a carreira super vitoriosa nas fórmulas menores, é visto como um talento para o futuro. Ele tem pouca milhagem na Fórmula 1. Ele pode ainda ganhar mais experiência, ele poder mostrar mais resultados daqui para frente, mas agora é o momento. É o momento de proporcionar, né, de mostrar que ele também tem essa capacidade de crescimento, como o Norris mostrou em um curtíssimo período de tempo. É, o- Foi ele ganhar a primeira prova e agora ele realmente partir para cima do Max. E a gente teve, como eu já coloquei aqui, já ilustrei, do Lando entrando na cabeça do Max. E agora a rivalidade realmente se estabelece. Até então, o Lando não era visto como uma ameaça. Agora o com Max certeza não. vê o Lando como uma ameaça. Com certeza Então, não. agora o jogo é outro, o xadrez é outro. Eu queria falar, Lucas, era sobre o Oscar. Ele só está naquela posição muito pelos males da Fórmula atual, né? Ele foi terceiro colocado no grid, ele conseguiu o terceiro melhor tempo, só que o tempo dele foi cancelado por um track limit. Aí ele caiu Pois para é. sétimo. Teve isso. Era pro Piastri estar ali, se não fosse a nossa querida os famigerados track limits. Ele conseguiu o terceiro melhor tempo. É Isso é tanto que uma na coisa que eu sprint. não entendo, né, João? Eles, É, neste ano, se propuseram a colocar faixas de caixa de brita, que é justamente para que se funcionou. você pisasse fora da linha, você fosse prejudicado com a diminuição de velocidade, suja os pneus, né? E mesmo assim, eles criam um negócio que eles não se livram desse problema horroroso que é ficar analisando track limits. Pelo Né, amor de Deus, se vai fazer um negócio, faz direito. Coloque as faixas de brita para que elas sejam naturalmente o track limit. Sabe? né, É uma coisa que é difícil de entender, a não ser que fale assim: olha, ou a coisa é feita de maneira incompetente, ou é feita de maneira dissimulada. Porque não dá para entender. Vai fazer faixa de brita, faz direito. Sabe? Para que não fique essa palhaçada de track limits que faz com que a gente se desgaste ao invés da gente curtir uma corrida que foi sim muito atraente em todos os aspectos que já foram elencados aqui na pauta. É uma coisa que eu estou falando em tom de desabafo, mas assim, é mesmo, tem que falar mesmo. Faça É, direito, dona Fórmula 1, sabe? com Para que a gente certeza. não fique E se é antigo isso, aborrecendo cara. com esse tipo de coisa, tire isso aí, bota a brita, sabe? Ou então fala assim, olha, É, daqui para frente a Fórmula 1 é só track limits, é tudo isso e pronto. A gente vai ver outra coisa, vai ver ping-pong, vai ver xadrez, vai ver dominó, cacheta, porque daí assim, acabam os fundamentos da Fórmula 1 de vez, a gente parte para outra coisa. O GP Total vai cobrir dominó, vai cobrir curling, bumerangue, tiro ao alvo e outras modalidades ali. Vamos ver o que vai ser a Fórmula 1 daqui para frente se eles não fizerem a coisa direito. é realmente. E é uma história antiga, né, cara? A gente tá. E antes de começar a gravar, né, na MotoGP também teve isso. Esses Pois é, track limits tivemos nesse fim de semana a MotoGP, Grande Prêmio de Assen, também é, teve track limits problemas lá. dessa natureza de track limits, fazendo É com que chato, é muito resultados sejam chato. alterados. Agora, outra coisa do Piastri é que no momento que teve o toque, né? Ele tinha acabado de ultrapassar o Sainz. Ele tinha acabado de ultrapassar o Sainz. E ele estava 2,5 segundos, quer dizer, estava com pneus médios e o Russell estava com pneus duros.
Só que aí, tanto o Lando como o Mar deixou tanto detrito que o safety car virtual entrou. Isso quebrou as pernas do Piastri. E eu acho que ele deu um vacilo, porque eu me recordo muito bem. Ele estava 2,5 segundos do George Russell. Na relargada, né, entre aspas, relargada, né, do safety car virtual, estava 4 segundos. Quer dizer, o Piastri deu essa titubeada que acabou prejudicando. Essa corrida podia muito bem ter sido do Piastri, mas eu acho interessante, sim, uma vitória da Mercedes. Né? A Mercedes está em crescimento. Sim. Se você olhar, tanto se você olhar o Mundial de Construtores, a Mercedes é 4, distante da McLaren. Muito distante, porque ela começou muito mal, era brigando para ser sexto, sétimo, oitavo ali. Então, a Mercedes tem um carro que em ritmo pode ficar à frente ali em terceiro, quarto lugar, e se acontecer alguma melee lá na frente, subir para a primeira, eu achei muito interessante, foi muito interessante, 4 equipes diferentes vencendo, ok, hoje caiu no colo do Russell, mas achei legal, foi legal a Mercedes ter vencido hoje, e pode dar um fôlego, pode dar um ânimo para a equipe continuar crescendo, e de repente tá, como a McLaren cresceu ano passado, de equipe que mal ia para o Q2 para brigar para o pódio, e esse ano está brigando por vitória, de repente a Mercedes se anima, né? E também pode, eu gosto muito de bater nessa tecla que o que a McLaren vem fazendo em time de engenharia, é, liderado pelo André Stella, é algo muito significativo. E não a McLaren não é equipe de fábrica, a equipe de fábrica é a Mercedes. Eles estão dando um pau É eles estão sempre dando bom um pau na lembrar. equipe. Eles estão dando um pau na equipe de fábrica. Isso é muito, muito impressionante. Então Sim, vale a pena realmente o falar sobre crescimento da isso. Mercedes. O crescimento da Mercedes é interessante porque nessas últimas 3 provas, né, o Canadá, a Espanha e a Áustria, foram pódios da Mercedes. A gente teve o Terceira terceiro força. lugar do Russell no Canadá, terceiro lugar do Hamilton na Espanha e agora a vitória do próprio Russell. Ao mesmo tempo em que a gente vê, por exemplo, a derrocada da Ferrari, a gente já vai chegar no assunto Ferrari, o pódio do Carlos Sainz neste Grande Prêmio da Áustria também foi uma coisa ocasional. Ele não estava correndo em posição de pódio, de repente, puf, veio, Subir. Tava no pódio. ficou na terceira colocação, terminou assim, e a gente vê hoje claramente a Mercedes muito claramente à frente da Ferrari. É uma Ferrari que, desde o Grande Prêmio de Mônaco, parece que está sofrendo uma espécie de maldição ou alguma coisa parecida com isso. Mas, de qualquer forma, a gente teve a vitória, antes da gente entrar no assunto Ferrari, a gente teve a vitória do Russell, mas uma corrida muito abaixo do esperado para o Lewis Hamilton. Só chegou na quarta colocação e vou até pegar aqui quantos segundos atrás, é que ele chegou 23 segundos atrás do Russell. Ele não teve ritmo nessa prova, chegou fora do pódio, né? O Russell livrou 1,9 segundo para o Piastri, 4,5 segundos para o Carlos Sainz, ou seja, chegaram os 3 componentes aí do pódio de O maneira Piastri tinha bastante acabado de ultrapassar o próximas, Sainz. O Piastri tinha acabado de né? ultrapassar o Sainz. Aí o safety car virtual que atrapalhou muito o Piastri. Ele poderia ter ido para cima do Russell. Pois é. Detalhes que acabaram fazendo com que o Piastri não tivesse nessa posição de realmente herdar a liderança e poder vencer, porque em termos de equipamento, realmente, a McLaren está à frente da Mercedes, e hoje a gente já consegue enxergar a Mercedes à frente da Ferrari. A Ferrari hoje só a quarta força. Aquela equipe que ganhou Mônaco, que teve a sua vitória popular do Charles Leclerc, ainda fez pódio junto com o Sainz, o próprio Sainz venceu corrida esse ano também. Hoje a Ferrari é só quarta força. Teve aí esse pódio ocasional do Carlos Sainz e uma corrida absolutamente. Estou tentando achar um termo que não seja muito avacalhador com a Ferrari, mas está difícil. Uma corrida abominável para Charles Leclerc, em que ela errou meio que de começo ao fim. Bom, Eu queria vamos, saber vamos de Ferrari ou quer falar mais alguma coisa de Mercedes, ô João? a minha curiosidade, qual era a letra do plano que a Ferrari usou para a estratégia do Leclerc, que parou 4 vezes na corrida.
4 vezes e chegou em 12º, 11º lugar. Foi um negócio assim tenebroso. O Leclerc foi muito. O final de semana do Leclerc foi muito ruim mesmo. Ele errou na classificação da sprint. Ele teve o carro dele deu problema na saída dos pits. Ele não classificou no SQ3, largou em 10º na sprint. Na classificação para a corrida, ele errou na última volta dele, largou em 7º. E foi um negócio assim, constrangedor a corrida dele. Ok, ele até admitiu que foi um toque de corrida, né? Ele teve na primeira curva, teve um toque com o Piastri, que quebrou a asa dianteira dele. Aí, por sinal, estava ele, o Piastri, o nosso outro protagonista de nossas conversas, que é o Sérgio Pérez. E depois disso foi um negócio assim horroroso, não tinha ritmo, a Ferrari mais perdida que segue tiroteio, um negócio assim muito assim, chama atenção como a Ferrari desandou totalmente depois da vitória do Leclerc em Monte Carlo. Chamou bastante atenção a questão do Leclerc, que assim que ele sofreu esse dano na largada, foi uma coisa, incidente de largada mesmo. A Ferrari colocou pneus duros, os pneus simplesmente não funcionaram. Mas hoje, na Fórmula 1 atual, é uma coisa que é inconcebível você colocar um pneu e ele não funcionar direito no teu carro. Porque eles fazem testes, eles veem a condição da borracha, a questão de como elas pegam temperatura, a questão do próprio desgaste, o desgaste do pneu ele acontece de maneira as cargas laterais quando você faz curva, as cargas longitudinais quando você traciona e quando você freia, né? Então também são dois tipos diferentes de desgaste que o pneu enfrenta durante a sua vida útil, e é inconcebível uma equipe colocar um pneu que simplesmente você não tem desempenho, que não funcione, sendo que tem o fim de semana, apesar do fim de semana com sprint ser uma coisa muito mais frenética, você tem um pouco menos de janela de tempo para testar as condições Você do não testa carro e de tanto, né? fazer o setup, mas é uma coisa que eles colocaram o pneu duro, o Leclerc começou a apanhar de carros muito inferiores dele, começa a tomar ultrapassagem de carros inferiores. Por quê? Porque simplesmente o pneu não funcionava. Ele não oferecia aderência, ele não oferecia desempenho, e isso também justifica esse maior número de pitstops que ele acabou fazendo durante a prova. Por quê? Porque ele colocou um pneu que simplesmente não tinha ritmo, que não tinha desempenho, ele não ia conseguir performar, e acabou sendo essa corrida desastrosa, em que ele chegou em 11º, ou seja, ainda chegou fora da zona de pontos, apesar de todo o esfrega que aconteceu com o Max Verstappen e o Lando acabou não pontuando, o Verstappen ainda me chega na 5ª colocação, a gente Foi o já único vai falar abandono, sobre isso, o Max. porque... Oi, João. O Max foi o único, o Lando foi o único abandono do dia. Pois é, o Lando acabou voltando para o box, tentou ainda consertar o carro, mas não tinha como, já tirou o volante, já parou e tudo mais, o que faz com que o Logan Sargent não chegue em 20º, né? Mas Mas não foi o queria Zul, não, suas que estava em último. considerações sobre essa questão da Ferrari, porque estava tudo se encaminhando para dar certo para a Ferrari, chega a Mônaco e tudo mais, e de repente você tem. Parece que a coisa começa a acontecer em queda livre. Hoje a Ferrari é nitidamente a quarta força só, atrás de Red Bull, atrás de McLaren, atrás de Mercedes também, que agora passou a ser uma habituê dos pódios, né? Fez 3 pódios consecutivos, e a Ferrari só fez um pódio hoje por questão circunstancial com o Carlos Sainz. Vamos de Ferrari, João. A Ferrari é até difícil, né, explicar o que está acontecendo com a Ferrari, né? As equipes sempre trazem atualizações. Até eu estava vendo o que o Fred Vasseur falou. Eles, não, a gente evoluiu o carro, só que não foi um passo suficiente para acompanhar as demais Uhum. equipes.
Mas ainda assim é muito estranho o que vem acontecendo com a Ferrari nas últimas 3 corridas. E Montreal, principalmente Montreal é uma pista muito, que lembra muito Melbourne, que o dia que o Sainz venceu. E a equipe não fez Sim, nada, sim. né? Em Barcelona também não, ainda teve um ligeiro esfrega ali entre os dois pilotos, entre o Sainz e o Leclerc, né? Que eles ficaram falando mal um do outro. Mas a de hoje foi assim, o Sainz ele conseguiu a posição do Hamilton, né? Porque na primeira volta havia uma investigação do que o Hamilton teria ultrapassado o Sainz por fora da pista, é tanto que a Mercedes pediu para ele deixar o Sainz passar, e por isso que o Sainz Uhum. ficou na frente do Hamilton, né? E o Leclerc foi uma corrida muito abaixo mesmo. Como eu falei aqui, um final de semana, talvez isso tenha sido o pior final de semana do Leclerc em 2024. E da Ferrari não foi pior que o do Canadá. O Canadá foi 0 ponto e andando sempre fora da zona de pontuação. Mas hoje foi um final de semana muito apagado. Uhum. Quarta Agora força, vamos. assim, Uhum. destacada. Não é aquela Agora quarta vamos força. falar de quem pontou pra caramba esse fim de semana, que foi a Haas, conseguiu 12 pontos. É, uma equipe que acabou colhendo muito bem os frutos dessa situação da corrida em que o Leclerc fez o que fez, teve a corrida horrorosa que ele teve, que o Lando Norris acabou abandonando, e a gente teve o Nico Huckenberg chegando na sexta colocação, tá? Depois de ter largado em nono, e né, a gente teve o Kevin Magnussen chegando em oitavo, fazendo com que, inclusive, a Haas, com esses 12 pontos, passasse a Alpine no campeonato de construtores. E entre os dois, né, a gente está falando de uma Haas que adorou o fim de semana na Áustria, a gente teve uma sétima colocação do Sérgio Pérez. O que a gente vai falar do Sérgio Pérez na sétima colocação? Lembrando que Max, apesar de tudo que aconteceu, chegou lá na quinta colocação. Vamos de Sérgio Pérez e seu quinto grande prêmio seguido, em que ele tem um péssimo desempenho. Quinto, não é primeiro, não é segundo, não é terceiro, não é quarto, é o quinto grande prêmio consecutivo que o mexicano, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu simpatizo com o Pérez, ele já Também, teve eu também. mostras de ótimo desempenho, de ser bom piloto em situações passadas. É um cara que não é qualquer cara que ganha grande prêmio de Mônaco, não é qualquer cara que conquista pódios como ele conquistou na carreira com carros que eram muito inferiores e que supostamente não teriam chance de conquista de pódio, a gente vê um Sérgio Pérez que, pela quinta vez consecutiva, não performa bem. Vamos de Sérgio Pérez, João. O Sérgio Pérez, nem Chapolin mais consegue salvar o Sérgio Pérez. É impressionante a má fase dele. O cara, ele chegou atrás de uma Haas, cara. Pelo amor de Deus, isso aí não. O cara que tem uma Red Bull, que é Red Bull, já vai falar um pouquinho de Red Bull e seus bastidores, mas a Red Bull ainda tem um carro que permite o Max Verstappen liderar a corrida inteira. Até antes do segundo pit stop, o Max Verstappen estava dominando a corrida. E quando o Max Verstappen dominou no começo do ano, o Sérgio Pérez fazia dobradinha, chegava no pódio. Hoje não, o cara é oitavo colocado. Se não fosse o problema com o Lando, o abandono do Lando, teria sido oitavo. É muito pouco. Ele estava tomando quase 1 minuto do Max Verstappen. É um negócio assim que é assustador. Né? Não tem defesa para o Sérgio Pérez, a verdade é essa. Não tem defesa. É algo assim que você olha e só adiantando um pouquinho, o Lucas, se por algum acaso o Max Verstappen se invoca, não vou mais correr na Red Bull 2005, qual é a cara que o Christian Horner vai dizer para o board da Red Bull e dizer: pessoal, não se preocupem, perdemos o Max, mas em 2025 o nosso piloto principal vai ser o Sérgio Pérez. Qual é a cara? O Sérgio Pérez, ele tá para perder a quinta posição no Mundial de Pilotos.
Porque com a vitória do Russell e o segundo lugar do Piastri, eles encostaram. Então, acho que são 5 pontos atrás do Pérez. Quer dizer, Vamos então às pontuações, João. ele pode cair para Vamos falar sétimo aqui lugar. rapidinho. Uhum. Verstappen termina esse fim de semana da Áustria com 237 pontos. Quinto lugar, ele ainda cresceu um pouquinho na pontuação. O Lando Norris continua como vice, com os mesmos 156 pontos, ou seja, a vantagem do Max, como a gente disse, não é uma questão de luta pelo título. O título já está virtualmente na mão do Max. Mas é a questão da briga de território. O Lando, vice-líder, 156 pontos. Leclerc, que também ficou fora dos pontos, 150. Aí a gente tem na quarta colocação o Carlos Sainz, com 135. O Sérgio Pérez, com 118. Nas últimas 5 corridas, ele chegou a um oitavo. Abandono, um oitavo e um sétimo. Agora, que é para ser oitavo, como você me disse, é a questão do Lando, ele ter ganho uma posição do Lando Norris. O Piastri está com 112, esse segundo lugar que ele teve agora no fim de semana, ainda andou bem na sprint, ele está com 112, ou seja, está 118 a 112. E em seguida já veio o Russell com 111. Realmente, os dois estão colados, estão com o DRS aberto para passar o Sérgio Pérez. E apesar de ter uma temporada muito abaixo, o Lewis Hamilton está lá com seus 85 pontos, de repente até ele acaba passando o Pérez. Porque se o Pérez continuar colecionando sétimos e oitavos lugares, e que tem sido aí mais ou menos o que ele tem conseguido quando não abandona, dependendo da circunstância do abandono, tá? Pode ser que, por exemplo, aquela carambola lá em Mônaco na primeira volta, mas de qualquer forma, assim, tá muito difícil a situação do Pérez e tá muito difícil a situação, como você disse, da própria Red Bull de justificar e falar assim, olha, se acontecer alguma coisa da gente perder o Max para Mercedes, porque o xadrez de bastidores está muito invocado, está muito forte, principalmente porque a gente sabe que em 2026 as regras da Fórmula 1 vão mudar. Todo mundo fala que o próximo powertrain da Mercedes é avassalador, faria com que a Mercedes voltasse a seus dias de glória conquistados no regulamento de 2014. E isso faz com que Max Verstappen seja um nome constantemente acionado e ventilado, né? Um termo que tem sido muito usado para a gente falar sobre especulações. Fala-se muito em Verstappen na Mercedes em 2026, mas de repente isso pode acontecer até 2025, porque o ambiente da própria Red Bull está turbulento demais e pode fazer com que o próprio Max saia da equipe de maneira mais cedo. A gente fala assim, mas tem contrato. O que a gente aprende em Fórmula 1 é que contratos servem para ser quebrados. Desde que pague-se as multas, compre-se os contratos, você pague as multas, você cumpre o contrato. A gente sabe que contratos eles são assinados para serem quebrados. A gente já viu várias vezes isso acontecer na própria história da Fórmula 1, com personagens que a gente já conhece muito bem. O próprio Ayrton Senna fez isso em algumas vezes na carreira, Nigel Mansell, Jean Alesi, Alan Prost, enfim, a gente sabe que isso acaba acontecendo vez ou outra, e a gente não pode descartar a chance do próprio Max Verstappen já sair da Red Bull em 2025. A gente não consegue cravar ele nessa própria Red Bull justamente por causa do ambiente turbulento. João, queria até acionar você para falar um pouco mais dessa turbulência, porque a gente está vendo o Jos Verstappen e o Christian Horner baixando o nível a olhos vistos. Eu acredito, Lucas, que essa briga que a gente acompanhou do Christian Horner com o Jos Verstappen, né, os dois usaram a palavra infantil, e foi basicamente uma coisa infantil, um evento que vai acontecer na próxima semana de pilotos lendários, e o Christian Horner teria batido o pé, não quero que o Jos participe. Eu acho que aquilo ali ainda tem um pouquinho de dedo do Helmut Marko, porque a Fórmula 1 ela é um ambiente onde o ego e a vaidade são muito fortes.
E eu acho, e aquela confusão toda do Helmut Marko com o Christian Horner, eu acho que não se acabou de forma assim, tão simples assim. Eu acho que, como talvez o Marco não queira ser o teste de ferro, ele prefere colocar o Jos Verstappen, que não tem nada. Olha, e o próprio Jos, o que se fala, né? Isso aí está especulando. Não está nada satisfeito com o contrato que o Max tem, né? Um contrato muito longo, mas alguém não está satisfeito com as cifras, né? Além da performance que a Mercedes, pelo que se fala, tem tudo para repetir o que aconteceu em 2014 e volte a dominar pelo novo motor, pela nova configuração, há também a parte das cifras. É isso que o Ios está pegando mais no pé. Então, se isso vier acontecer do Max sair, o Horner vai ficar numa situação muito delicada, pelo que eu falei. O piloto vai ser o Sérgio Pérez. Sérgio Pérez, só para ilustrar rapidinho, o Sérgio Pérez, o Max Verstappen bateu, se arrastou por meia pista, fez um pit stop, tomou 10 segundos de penalização, então chegou 17 segundos na frente do Sérgio Pérez, cara. Assim, é outro patamar, né? O Sérgio Pérez não é um mau piloto, mas ele Tá não é numa um fase terrível, realmente. não É tem, fato. aquela história, às vezes, um piloto, tipo, por exemplo, um Jean Alesi. O Jean Alesi, numa equipe média, ele brilha. Mas quando ele foi, ele falou aquilo do Jean Alesi, mas quando ele foi para uma equipe grande, ele murchou. Foi um piloto, era uma estrela naquela primeira metade da década de 90 da Fórmula 1, mas não ia. Você via que não ia, não dava, não tinha, não dava para, dá para ver que o Alesi não ia desabrochar nunca. Pode ser, o Sérgio Pérez é a mesma coisa. Então, eu acho que isso ainda tem um dedo do Helmut Marko, né? E eu acho, e duas coisas, né? Hoje ele não pode cravar se o Max Verstappen vai ficar na Red Bull em 2025, porque lógico, ele defendeu o pai, que é normal. Eu acho que isso não é desnecessário, não precisava fazer isso. E eu acho que sim, está respingando no desempenho de pista. O Adrian Newey já Hum. disse que vai sair, deve ter lavado as mãos no desenvolvimento do carro. E a gente está vendo a McLaren chegando. Se você voltar um mês atrás, 2 meses atrás, era a Ferrari que estava chegando, né? Agora a Mercedes está crescendo. Então, de repente, pode chegar as três de uma vez na Red Bull e a Red Bull perdida, se sobrevivendo único e exclusivamente pelo braço do Max Verstappen, que hoje é o piloto mais completo da Fórmula 1, mais rápido, em termos de momento de carreira também. Né? A gente precisa sempre esquece um pouquinho do Hamilton, mas já são momentos de carreira diferentes. Né? O Max está no ápice ainda. Talvez ainda. A gente fala tanto do Max, mas ainda só tem 26 anos, vai ter 27 em setembro. Né? O cara é muito novo ainda, tem muita. Ainda pode ainda Sim. ter margem de crescimento. Mas eu acho que muito provavelmente a gente está vendo, se não em 25, eu acho muito, mas muito difícil o Max Verstappen, né, que tem até uma história engraçada, né, que o Christian Horner ter dito, se o Toto Wolff é um Verstappen, quem não leva o Joe, ele tá aí, pode levar. Tá livre, né? Só Seria assinar. até bom, vai, leva esse mala daqui, né, então, não quero nem Pois ficar é. perto desse mala aqui, não. Mas realmente é impressionante como uma equipe vencendo, dominando, está implodido por dentro, né? Exatamente. Muito ego, muita vaidade. Terminando aqui a zona de pontos do Grande Prêmio da Áustria, a gente teve o Daniel Ricciardo em nono lugar e o Pierre Gasly em décimo. Vamos aos assuntos aí de Daniel Ricciardo e de Gasly, né? E, consequentemente, suas respectivas equipes, meu amigo João. Daniel Ricciardo teve seu futuro praticamente definido pelo Helmut Marko, né? Quando ele disse que teve uma reunião na Red Bull sobre qual é a função da Race Bulls, desenvolver jovens pilotos. Então, por que temos um piloto de 34 anos que faz uns 6 anos que não performa bem? Então, basicamente, e temos o Liam Lawson, ele até deu nome aos bois, temos o Liam Lawson ali. Então, muito provavelmente, o Daniel Ricciardo, ele fez, talvez tenha sido a melhor corrida dele em 2024, esse Grande Prêmio da Áustria, mas eu acho
está fazendo suas últimas corridas, já estão se especulando que talvez ele nem sobreviva às férias da Fórmula 1, que serão em agosto, né? Quando a Fórmula 1 voltar em agosto, já seria o Liam Lawson no lugar dele, é o que se fala, né? Vamos ser sinceros, o Daniel Ricciardo não está fazendo muito para se manter na Racing Bulls. Ele foi contratado para substituir o Pérez. O Pérez, de forma inacreditável, ter seu contrato renovado por 2 anos. O que o Ricciardo está fazendo ali na Racing Bulls? Então, realmente, eu acho que ele não fez por onde, pedindo essa corrida. E sobre a Alpine, que eu posso dizer, você ser companheiro de equipe do Esteban Ocon não faz bem a saúde de todos os pilotos. Não é algo muito salubre, é insalubre. É O impressionante. Ministério da Saúde adverte: ser companheiro É, de Ocon é prejudicial à saúde. a sua saúde, que é inacreditável, como a gente falou, né, os 2 terços da corrida, né, foram muito chatos, foram muito ruins. Mas também o melhor momento foi quando o Gasly e o Ocon se encontraram, ficaram um falando mal do outro pelo rádio, deu tchau, deu um tchau ali, e é incrível como o Ocon vai construindo uma imagem de um péssimo companheiro de equipe. Fala-se, inclusive, que a Williams não o contratou por causa disso. Não, a gente não quer um piloto que estraga o ambiente da equipe. Veja só que situação. O Ocon ele acabou aqui na 12ª colocação, né? Ficou entre os dois. O Leclerc? Ficou o Leclerc e sua corrida absolutamente lamentável, mas lamentável também foi a corrida da Aston Martin, em que o Lance Stroll chegou na frente do Alonso em dia de Stroll, né? É, A gente, eu fico assim, tem um lado meu que fica lamentando demais essa queda livre da Aston Martin por causa do próprio Alonso, porque a gente viu o Alonso brilhar no passado. Ele, naquele comecinho de ano, ele era uma máquina de fazer pontos, e hoje ele está começando também, né, voltando àquele Alonso de antigamente que reclama pelo rádio, que não está contente, e ao mesmo tempo a gente dá uma pontinha de satisfação, porque a gente vê que mais uma vez Lance Stroll renovou seu contrato, ele vai continuar na equipe, é uma equipe que continua sendo feita em volta de um Nepo Baby, né, que é um termo que, para quem não está ainda familiarizado, vale a pena dar uma pesquisada a respeito, que é justamente esses filhos que são ultra mimados e só estão em suas posições justamente por causa de seus pais. E nesse aspecto a gente fica muito satisfeito de ver a Aston Martin se dando mal. Ou seja, meus sentimentos são mistos. Mistos. mixed feelings, né? Que é o termo que é usado em inglês, né? Esses sentimentos aí meio contraditórios dentro de mim, né? Meio médico e monstro, mas que fazem com que a Aston Martin esteja lá no fim, que seja uma equipe hoje que não consegue nem brigar por pontos, sendo que ano passado chegou até a pensar em vencer corridas contra o poderoso conjunto de Max Verstappen e Red Bull naquele ano de 2023. Vamos falar um pouquinho dessa queda livre mesmo. Eles estão indo em direção ao chão sem escalas e é uma equipe que hoje, como eu disse, não consegue nem lutar por pontos, porque a gente vê a Haas fazendo isso, a gente vê a Racing Bulls fazendo isso, a gente vê a Alpine fazendo isso, que a Alpine estava uma desgraça no começo do ano. Hoje a quinta força da Fórmula 1 é a Alpine, para a minha visão. Apesar da grande corrida da Haas hoje, a quinta força da Fórmula 1 é a Alpine hoje, na minha visão. Não, hoje a Aston Martin ela só está na frente da Sauber, que está muito claro que é a pior equipe do grid. Os pilotos também não ajudam nada em muita coisa. O Joel é só um piloto ok. O Bottas, há não sei há quanto tempo, finge que tá pilotando, né? E Tá mais quem. preocupado em mostrar outras coisas, né? Pois Menos é. pilotagem, mostrar outras coisas, fim de trás. A Williams está num momento técnico muito complicado também. É a segunda pior equipe hoje do grid, sendo que o Logan Sargent ele
manter aquela questão de regularidade, né? Ele continua sendo regularmente o último colocado em pista, né? E logo depois já vem a Aston Martin, tá? Que por um bom tempo ano passado foi segunda melhor equipe e que Segunda hoje é a força. terceira pior, é ultrapassada pela Haas, ultrapassada pela Racing Bulls, ultrapassada pela Alpine. A Racing Bulls ainda dá um pouco de duelo entre as duas em termos de performance, mas claramente hoje a Haas está andando na frente e, mais claro ainda, a própria Alpine está correndo à frente da Aston Martin. Sobre os seus dois pontos aí de alegria e tristeza, de agridoce, sentimentos agridoce, o, o Alonso vai fazer 43 anos no próximo mês, né? Então, eu não sei se ele vai ter essa. Por mais que ele tenha, se não me engano, dois anos de contrato, eu não sei se ele vai ter paciência para ficar nessa peleja, não. Eu, sincero, honestamente, Lucas, infelizmente, o Alonso é um gênio. Eu não duvido o Alonso rodar um dia, acabar saber de uma coisa, hasta la vista, baby. E dá tchau. Até mesmo para a próxima temporada. Seria uma pena, mas eu tô vendo. Você sente pelas entrevistas que o Alonso dá que ele. Eu não sei se ele vai ter paciência até 26, esperar o motor Honda. Né? A gente sabe como é o relacionamento Alonso-Honda, não é um dos melhores. Né? Rusgas Ele sabe. passadas. Ele sabe que muito provavelmente a Mercedes vai vir matando em 26. Então, eu não sei se ele vai se segurar, não. Seria uma pena. E sobre o seu outro sentimento, eu só vou dizer uma coisa. Enquanto o Lance Stroll tiver com o piloto da Aston Martin, a Aston Martin nunca vai ser respeitada como equipe de Fórmula 1 de verdade. Vai ser aquela equipe de papai. Né? Porque a gente, assim, pay drivers sempre existiu na Fórmula 1. Até nos primórdios da Fórmula 1 existiam pilotos que eram, tinha pay Eu drivers, diria até que é pagavam. inerente à Fórmula 1 você ter Sim. pilotos pagantes. Agora eu acho que o Lance Stroll já é outro nível. Que é você. Porque o Lawrence ele comprou ele comprou duas equipes. Ele comprou a Williams, a Williams não deu certo. Teve a mítica dupla de equipe Lance Stroll, CG e Sirotkin. Ali é lado B, com B maiúsculo. Então, assim, aí ele viu que o negócio ali não quero mais não. Aí meio que vendeu lá para a família, revendeu e comprou a antiga Force India, né? Eu acho que não tem casos assim, né, de equipes, acho que desde o Hector Rebaque, né, que tinha uma equipe dele, né, dele próprio, que ocupavam a causa da Não, a Lotus. gente teve situações de, principalmente nos anos 50 e anos 60, Pois a acho que gente desde o tinha. Rebaque. Então, a gente tinha nas primeiras décadas de Fórmula 1 aqueles que eram chamados inscritos particulares, ou seja, eles Sim. montavam equipes com carros de segunda mão, né? E E que corriam eram por eles mesmos. eles mesmos compravam, né? Os pais compravam, enfim, né? Tinha gente com grana, o Tinha próprio Príncipe cones, duques Bira, que ali. era da Sim, Tailândia, que era uma figura dos anos 50, ele corria com carros que ele mesmo comprava, corria lá de Maserati, comprava Maserati, se inscrevia, corria. era a equipe dele, ele com a grana dele, né? Ele era um cara milionário lá da Tailândia, fazia parte da família real, sabe-se lá com qual grau, né, de parentesco direto com a família real da Tailândia, mas mesmo assim era um cara cheio da grana, chegava lá, comprava um carro, ia lá e participava. O próprio pai do Sterling Moss era um cara milionário também, à época, e que Sim, pôde bancar a carreira do filho. Mas essa questão de construção, de estrutura e tudo mais em volta de um filho que passados tantos anos, já deu mostra que não tem talento, que não vai é. ser um vencedor de grande prêmio, que não vai ser campeão, que não vai disputar a freada com os melhores do grid. Enfim, é o que É, você o, o, falou. Enquanto for isso, vai ser uma equipe que, por mais que tenha hoje, isso se fala abertamente, vai assim, olha, a Aston Martin tem o melhor túnel de vento, tem uma estrutura maravilhosa, a realmente Honda, não vai Honda ser. chegando.
Honda, conseguiu seduzir a Honda a continuar na Fórmula 1 com o seu programa, né, com a sua proposta de infraestrutura e tudo mais, mas é uma equipe que ainda continua sendo galgada em volta de um cara que é o filho do dono, que é o bilionário. eu acho, viu, Lucas, acho que a grande diferença para a época que você falou, né, do Pispira, Moss, acho que Haltor também tinha uma família rica por trás, é que era assim, você poderia comprar um carro, mas vinham outros carros competitivos. O problema da Fórmula 1 atual, que a Fórmula 1 está tão restritiva, né, a gente está vendo o que está acontecendo com o Andretti, então você ter uma vaga praticamente cativa para um piloto totalmente sem condições é, é inédito, né? Eu lembrei aqui, acho que o último que teve isso, né? Teve vários, eu poderia elencar vários exemplos aqui. Acho que o último que teve foi o Hector Rebaque, né? Em 79 ele comprava os carros da Lotus e corria, ele corria com o dinheiro dele e tal. Tinha uma equipe para ele, mas existia equipe Lotus oficial, né? Você podia chegar e correr. Em 89 tivemos, acho que tinha 39 carros, né, naquele ano. Eram 39 carros em 39 carros. 1989. Então, assim, O que daria para você cobrir todos os pilotos da Fórmula 1 e Fórmula praticamente o 2. grid inteiro da Fórmula 2. Exatamente. Exatamente, Então, porque a gente tinha muito essa questão, né? O pessoal, a época ainda era a Fórmula 3000, a categoria de acesso à sim, Fórmula 1. Muitos pilotos da Fórmula 3000 tinham essa oportunidade de subir para a Fórmula 1 justamente porque tinha carro para caramba, né? exatamente. A gente não precisa voltar a 1989 e ter 39 carros, mas sim, o Mandretti faz falta no grid, Tem mais 22 vagas carros, 24. abertas, a própria vaga do Logan Sargent, a gente fica se perguntando quem que vai substituir o Sargent, precisamos tirar o Sargent de lá, né? Não, tem Mais uma vários. boa meia dúzia, então, Bottas, eu daria Zu, bilhete azul para meu, uma boa meia meu dúzia louco, do grid aí, eu de acho que maneira muito tranquila. se não me engano, o último colocado não era o Sargent, não. Era o Zul. Era o Guan Yu Zhu. Se não me engano. Por muito tempo na corrida. Não sei o resultado final. Não vou. Você tá aí com a classificação. O Sargent chegou em último. Mas por muito tempo foi o Zhu. Quer dizer, é um piloto sem condição. O Bottas não tem mais. O Ricardo também. Pérez está entrando nessa lista não muito honrosa. Mas o que chama a atenção do Stroll é ser um piloto. Ele tem uma vaga cativa ali sem condição, cara. Tá ocupando um lugar. Não é porque é brasileiro. Poxa, o Drogovic é um piloto Aston Martin. Eu acho que ele poderia fazer um trabalho melhor do que que o Lance Stroll vem fazendo. Mas o cara tá lá. Então, enquanto o Lance Stroll estiver lá, a Aston Martin nunca será respeitada como equipe de Fórmula 1. Ele tá, é uma equipe que está com peso morto dentro do time. Né? Se tiver, de repente, até na transmissão hoje falou, poxa, por que a Audi contratou o Nico Huckenberg? Porque sabe que o Nico Huckenberg ele pode agregar, ele pode ser o piloto em potencial de daqui a 2, 3 anos vencer campeonato. Mas ele agrega. O que agrega o Lance Stroll? Não agrega nada. Se tivesse um piloto realmente bom ao lado do Alonso, poderia agregar com feelings, com sugestões de melhoria do carro. Não, o cara tá ali. Você bem para quê? Ninguém tá fazendo. O que faz Lance Stroll na Fórmula 1? O que come? O que sobrevive? Sexta-feira no Globo Repórter. É basicamente isso. É um cara com a narrativa revoltante. A gente torce contra a Aston Martin, nada contra a Aston Martin, que já você olhar na árvore genealógica da Fórmula 1 antiga Jordan. Mas é uma equipe que, enquanto tiver um pessoal Stroll ali, ninguém vai. Eu particularmente, Não, e o próprio nome, a própria marca Aston Martin é de grande pelo amor de apelo, ela Deus. tem um grande peso histórico, é Sim, uma equipe que foi já vencedora de Le Mans, que é associada eternamente a James Bond por causa do DB5 e outros modelos usados também nos filmes da franquia.
é uma marca que ela remete muito ao universo inglês, é, e É uma marca que tradicionalíssima. Não é uma marca de fundo de então ela, quintal. ela exala tradição, refinamento, ela traz a imagem da marca Aston Martin, ela tem um apelo muito grande, ela tem um conjunto de atributos, de adjetivos muito forte de grudar nela, né? Só que hoje o que a gente vê é uma equipe do Nepo Baby lá e que é o que é, entendeu? E que desse jeito fica realmente difícil, ainda mais em um momento de crise, que é o que eles estão vivendo hoje. Eles estão com uma crise técnica tremenda, em que outras equipes conseguiram evoluir e eles não conseguem, né? A despeito de toda a estrutura que eles estão ainda montando e ainda fazendo, né? Comprando Como o uma Adeniyi. equipe em queda... Então, como é que uma equipe hoje em queda livre vai se propor a comprar o passe do Adrian Newey, como eles querem? Como já foi Não, veiculado acho que na o problema do mídia. Newey, Lucas, o problema do Newey é olhar assim, pô, o que que vai me dar o feedback de pista? Lance Stroll. Aí o cara chega e fala assim, ele faz assim, pô, Pois é. esse é o problema. Pois é. Mas faltou mais algum assunto, João? Ou fechamos aqui? Acho que a expectativa para o Grande Prêmio da Inglaterra é a melhor possível, né? Casa de Lando, Sim, Max sim. Verstappen, Max Verstappen já não é muito querido pela torcida inglesa, por causa dos interviews com o Hamilton, né? Agora ele chega A lá lembrar que em 2021 a gente teve aquele choque entre Ah, os dois. Foi uma é, coisa ainda mais intensa, ou seja, realmente quando se trata de Grande Prêmio em Silverstone, a coisa fica ainda, a é, temperatura se eleva ainda mais. e a tendência é que a corrida, se o Lando Norris estiver bem e o Max também estiver bem, se os dois se encontrarem, vai ser muito tenso. E o Max Verstappen, coitada da mãe acho que é a Catherine, eu esqueci o nome da mãe do Max, ela vai ser bem xingada em Silverstone, né? Porque ele já não é muito popular lá. Né? Pois Então, é. agora eu Realmente, sei. a perspectiva. Não, nesse aspecto, realmente, a perspectiva para o Grande Prêmio de Silverstone é das melhores. Por quê? Porque a gente está vendo o nascimento, o acirramento de uma rivalidade. A gente não sabe o quanto vai ser duradoura essa rivalidade, mas é uma rivalidade de momento, né? Em que a gente tem que realmente falar. Mas olha, o Lando Norris e o Max, hoje, eles estão em atrito. No mínimo em atrito. Eles estão em modo rivalidade ligado, que era algo que não tinha acontecido ainda. E que essa questão de uma rivalidade acirrada, a gente não tinha desde 2021 com o próprio Max, só que com o Lewis Hamilton, quando a gente estava ali com Mercedes e Red Bull pau a pau. Então, sim, a Fórmula 1 entra numa vibe diferente e o Grande Prêmio da Áustria serviu para isso, para a gente ver que a gente está entrando em uma atmosfera diferente, em que o Max Verstappen enxerga o Lando Norris de forma diferente e o próprio Lando Norris se enxerga de maneira diferente, em que ele fala assim, opa, agora eu sou rival do Max Verstappen, agora eu vou partir para cima. Nesse aspecto é uma mudança de chave. Isso foi muito legal nesse Grande Prêmio. Vai ser bem. A casa do Lando, né? Casa da McLaren, então vai ser bem interessante. Essa semana vai ser. Vamos ver o que vai ser dito também. As Né? Então vai próprias ser. trocas de Né, recados porque através da mídia. O Lando não, ele não foi nada nice guy, né? Se a palavra que ele usou foi: se o Max se achar que não tem culpa, eu não vou ter mais respeito por ele. Então, Pois é. palavras fortes. Então, vamos ver. Como é que vai ser o Grande Prêmio da Inglaterra? Pode ser bem intenso. Cenas dos próximos capítulos. Meu amigo João, obrigado por dividir mais um vídeo aqui com a gente. E você que nos assistiu até agora, se curtiu nosso conteúdo, deixa sua curtida no vídeo, assine o canal, acione o sininho para receber as notificações, vídeos sempre às noites de segundas-feiras, os nossos cortes
com histórias muito bacanas também durante a semana. Pessoal, esse é o nosso conteúdo que a gente traz aqui assim, a gente traz de coração, a gente fazer as análises, as entrevistas, os resgates históricos, a gente faz isso com muito gosto, porque a gente é entusiasta, assim como a gente acredita que você do outro lado aí que está nos assistindo também traga esse entusiasmo de uma Fórmula 1 que aparentemente vai trazer mais emoções, vai ter aí uma rivalidade mais acirrada nos próximos capítulos. É sempre legal estar acompanhando os próximos movimentos da Fórmula 1, que, como a gente disse aqui, está entrando numa fase diferente em que o Max Verstappen agora consegue enxergar no Lando Norris um rival e o próprio Lando consegue se enxergar como um rival para quem hoje, né, e já há algum tempo tem a primazia da Fórmula 1, que é o Max. É isso, pessoal. Toda semana a gente está aqui. Sempre um prazer ter vocês aqui, porque a gente faz de coração. Esse é o GP Total, galera. Ótima noite a todos. Grande abraço e até a próxima.